Professor Caio, eu chamo de professor que estou no constante processo de aprendizado. Então eu encontrei um problema aqui que ainda outros professores meus não conseguiram explicar. Digo em relação à crucificação e ressurreição de Jesus. Veja bem, se não me engano, Lucas 23:43, ele vira para uns ladrões e fala, né? Na verdade, digo que hoje estarás comigo no paraíso, certo? Já em João, não sei se é 20, acho que é 20:17, ele diz: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Deus e seu Deus, meu Pai e vosso Pai. Aí nós criamos um problema, porque ele ainda não tinha sido morto, tá? E falou com a pessoa que estava crucificada ao lado dele, que estaria com ele hoje, tá? Hoje, né, no paraíso. Já lá em João 20:17, ele fala que ainda não estava com Deus, né? Já não havia subido para Deus. Eu queria, ser possível, se eu me explicasse essa, esse problema, tentasse me passar qual a visão que o senhor tem em relação a esses dois textos. Muito obrigado, fica com Deus. Ô, meu irmão, com prazer, porque a resposta é a coisa mais simples do mundo. Quando ele disse para aqueles dois malfeitores, e ao que estava dizendo ao outro, tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem, mas quanto a este, apontando para Jesus, ele disse: nenhum mal fez, e acrescentou: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vieres. Ele tinha esperança judaica de que a ressurreição e o encontro com Deus seria no fim de tudo. Quando o indivíduo morria, ele ficava sepultado no Seol. Não tinha memória, não tinha lembrança, não tinha vida, como o livro de Eclesiastes fala da cova, dos que baixaram a cova. É o corpo que está ali. E os judeus, a escatologia judaica, na maioria das vezes, dizia que a ressurreição era só no último dia. E enquanto isso, quem quer que morresse aguardaria milênios, ou seja lá o que fosse, até esse dia de ressurreição. E Jesus, contrariando essa escatologia judaica, ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aí você cria um problema para você ou para os seus professores, eu não entendi direito, foi muito rápido, a introdução rápida. Eu não sei se você é um professor e é um grupo de professores que fizeram essa questão, ou se você é um aluno e tem um grupo de professores ou um professor que propôs alguma coisa assim. Eu francamente não entendi. Aí, na verdade, ele chama os pastores dele de professores. Ah, é? É. Tá. Então tá bom. Então, ele não é um professor, ele é membro de uma comunidade desses professores aí, né? Isso. Que não tem nenhuma noção. Eu ia perguntar se eram professores de quê. Porque se fosse professor de física, ele não teria esse problema. Se fosse professor de semiótica, ele não teria esse problema. Se fosse professor com conhecimentos espirituais mínimos, ele não teria esse problema. Porque o problema todo do nosso amigo aqui, dos pastores dele, reside no fato de que eles não conseguem, aparentemente, conceber um mundo que não seja espaço-temporal. Ou seja, como Jesus teria dito ao malfeitor na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, isso eram 3 horas da tarde, mais ou menos, ou 1 hora da tarde, ele morreu logo depois. E hoje mesmo, significando dizer que aquele malfeitor também não resistiu muito tempo. E antes do sol se pôr, hoje mesmo terminava às 6 da tarde para o judeu. Naquela quinta-feira, que a sexta seria de preparação para a Páscoa. Então,
Ambos morreram, Jesus às 3, como o Evangelho diz, e o cara antes das 6. Quando ele diz hoje mesmo enquanto a vida estiver voltando para dentro da casa, do jantar, do leito, para mais uma noite aqui em Israel, enquanto no espaço-tempo as pessoas estiverem vivendo essa realidade, ou nos sepultando, ou fazendo qualquer coisa, você vai estar comigo no paraíso. Porque não é limite corpóreo, de espaço-tempo, de fisicalidade. O mundo espiritual, meu filho, não conhece limite de espaço nem de tempo. Você, especialmente se tratando de Jesus, que Pedro diz que enquanto estava com o malfeitor do paraíso na quinta-feira à noite, ou à tardinha, hoje mesmo, também, numa outra dimensão, Pedro diz que ele desceu ao Hades, ao Tártaros, e proclamou a vitória do Evangelho e levou os cativos do Tártaros, do inferno. Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, Paulo diz em Efésios 4. A semelhança em relação ao que Pedro menciona na primeira epístola dele, ou na segunda epístola dele. Então, ele não está falando de espaço-temporalidade, ele está falando da multidimensionalidade de alguém que você diz que é Deus, que é Cristo, que morreu, que ressuscitou, que desceu ao Hades, que recebeu o malfeitor e nunca deixou de receber qualquer pessoa em nenhum lugar. Aquele hoje estarás comigo era uma declaração para testemunho na história espaço-temporal. Não era a inauguração de uma era, porque nunca houve limite espaço-temporal para que o Filho de Deus, semelhantemente a Deus, para que o Cristo de Deus, que é Deus, porque Deus está em Cristo, que é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, tenha estado em todas as coisas criadas, porque tudo foi feito por meio dele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez no espaço-tempo, fora do espaço-tempo, em qualquer dimensão, em qualquer lugar. É que você pensa em Deus com as categorias, ou os seus pastores, com a categoria espaço-temporal. Aí quando vem Maria Madalena na ressurreição, Maria que era um ser acostumado a tocar em Jesus, a acolher Jesus, um afeto extraordinário, um carinho grato de quem foi liberta de 7 demônios, que Lucas 8 diz que viajava com Jesus, com Maria, mãe de Jesus, com a outra Maria, com as outras mulheres que iam junto com ele no caminho, a maioria delas casadas e que receberam liberação dos seus maridos para irem na jornada, na caravana, prestando serviços a Jesus. Maria Madalena, que tinha todo esse apego, esse afeto. O afeto era tão grande que ela foi a primeira a correr cedo para a tumba, junto com outras mulheres, que quando tiveram a visão de anjos, foram embora, correndo espavoridas. Maria ficou lá sozinha. Ela queria vê-lo, ela queria tocá-lo, ela queria levá-lo. Olha o texto, diz: me dize, ao suposto jardineiro, onde tu o puseste, eu o levarei. Ela queria levar. Ela foi buscar um Jesus levável, um Jesus corpóreo, um Jesus de espaço-temporal, um Jesus morto. E encontrou Jesus vivo. No início nem reconheceu, só disse: dize-me onde o puseste e eu o levarei. Por quê? Porque a expectativa dela era física, espaço-temporal. Aí quando ela vê que era Jesus, reconhece a voz, Maria, e ela diz: mestre, Rabone, rabino,
meu rabino, meu senhor, meu mestre, meu instrutor, meu guru, meu guia, meu pastor. E no impulso natural, ela quer se jogar aos pés dele. Jesus disse: não me toques. Não era por nada, não é porque se tocasse Maria ia ser fuzilada, queimada, haveria uma emanação que provocaria uma radioatividade destrutiva. Não. Era uma educação pedagógica para a alma de Maria. Jesus estava dizendo: olha, daqui para frente, você vai ter que se acostumar a me amar sem me ver, a me adorar sem me tocar, a orar a mim sem enxergar meus olhos. Você vai ter daqui para frente que aprender o que é ser minha discípula em espírito e em verdade. E era uma pedagogia para aprendizagem espiritual de Maria Madalena. Agora, a prova que era só isso e era particular é que no mesmo dia à tarde, Jesus apareceu aos discípulos que estavam com portas e janelas trancadas e disse: a paz seja convosco. Comeu e bebeu com eles, como comeu e bebeu com aqueles que ele acompanhou de Jerusalém até Emaús, e comeu e bebeu com eles, ingeriu o pão e bebeu o vinho, mostrando que ele estava numa condição de materialidade transcendente, glorificada, transespaço-temporal, porque ele podia desaparecer e o que ele comeu, acabou de ingerir, entrava numa outra dimensão e apareceu uma semana depois aos mesmos discípulos de Jerusalém, na mesma sala, no mesmo cenáculo fechado, só que agora com a presença de Tomé, que tinha dito: eu não creio. Se eu não pegar nas mãos, não puser os dedos no meu lado, eu de modo algum, no lado dele, eu de modo algum acreditarei. E quando Jesus aparece, o que é que ele faz? Chama Tomé e diz: põe as tuas mãos aqui nas minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado, perfurado. Olha, Tomé, vê que um espírito não tem carne nem ossos, não tem materialidades, não tem fisicalidades como vedes que eu tenho. Só que essa fisicalidade aqui não é corruptível, não é a carne mortal que eu habitei durante 33 anos e que morreu na cruz, não. Aqui é um corpo que atravessou a morte, que se transformou num corpo glorificado, que é espaço-temporalizado tanto quanto é imaterializado, que não conhece distância de viagem, que é aonde quer estar e que está em todo lugar que deseja estar. É tão limitado quanto Deus seja limitado. Pelo amor de Deus, é o Cristo ressuscitado. Para quem nada disso teve jamais problema, nem nos dias da sua encarnação. Quando ele mandava uma palavra para um lugar distante, as pessoas ficavam curadas e ele nem chegava lá. Então é porque a cabecinha de vocês, meu filho, eu não me lembro mais o nome do meu amigo aqui, que falou comigo, a cabecinha de vocês é muito, muito, muito tosca, muito linear. Gustavo. Muito pobre, Gustavo, é muito pobre, Gustavo. E os teus professores não sabem nada do espírito. Parece que ficaram amarrados ao espaço-tempo, ao corpo. É uma religião sem transcendência. Vocês não pensam mais com categorias transfísicas, transespaço-temporais, como todos os apóstolos pensavam, como todos os seres que conheceram a Deus pensavam, mas vocês perderam tanto o espírito da transcendência que são capazes de trazer uma dúvida de uma basicalidade
que só cabe nos primeiros aninhos de adolescentes na escola dominical, mas é porque o ensino que vocês estão recebendo do púlpito é a coisa mais pobre, mais grosseira, mais limitada e mais ignorante possível, mais sem recurso nenhum de pensamento, mais antifilosófica, mais anticientífica, mais anticonhecimento, mais anti tudo que poderia melhorar a mente, fazer a nossa expansão de compreensão se dilatar. É isso, Gustavo. E eu espero que tenha sido útil a você e aos que você chama de seus professores.